se desloca e fazemos diferentes coisas. E no último ano e meio, testemunhamos uma aceleração sem precedentes nos meios digitais eletrônicos. E na região adiantamos provavelmente 2 ou 3 anos nos meios de pagamento digital, um crescimento rapidíssimo nesses setores vinculados com a economia digital e com a necessidade de muitas indústrias. E pensamos que essas mudanças estão aqui para ficar. E com o programa, procuramos ajudar as cidades para se anteciparem ao desafio da resiliência. Temos um foco muito especial nos lugares urbanas e o setor empreendedor do pequeno comércio como motores da economia e para acelerar a mudança para ter uma cidade mais humana e resiliente. Antecipar e fechar os espaços existentes de inclusão digital e acesso é um efeito positivo para reforçar a resiliência das cidades, promover a inclusão digital, fornecer amplo acesso à economia digital e acurtar a brecha tecnológica para os segmentos da população mais vulneráveis. Essa digitalização fez evidência contundente dos benefícios que se podem alcançar e que a população, os governos e muitas cidades do mundo, até nos piores momentos da pandemia, conseguiram ter acesso a serviços de on-demand, pagamentos digitais, e por isso acreditamos firmemente na importância do nosso papel como Visa, hoje mais do que nunca, promover o desenvolvimento massivo de soluções digitais para pagar em comércios. Através desses desafios que temos por cidade, o nosso objetivo é habilitar pagamentos eletrônicos rápidos, seguros, fáceis de utilizar e para transformar positivamente a forma como a gente vive, compra e trabalha e se desloca. Para nós, foi um processo muito interessante trabalhar com os membros do programa e com os especialistas, identificando os principais desafios de desenvolvimento, desenvolvendo projetos inovadores e apoiando as comunidades mais limitadas. E hoje é uma grande satisfação ver os frutos do trabalho. Muitos meus parabéns e agradecimento para a equipe. A Aliança tem todo o nosso compromisso para continuarmos fazendo a diferença e expandir o impacto conseguido até agora. O esforço e a colaboração apontam justamente a visão da Visa, que é conectar o mundo através da rede de pagamentos eletrônicos confiante e segura, que ajuda com os negócios e a economia digital. Muito obrigada. Obrigado, Romina e Eugene. Agora vamos pedir para a produção nos colocar o vídeo sobre a primeira edição. Para incrementar a resiliência das cidades, precisa-se da participação de todos os atores. Através desse programa, estamos impulsionando uma grande transformação na digitalização das cidades, para fazê-las a cada vez mais resilientes. As soluções digitais, inovadoras, inclusivas, oferecem janelas de oportunidade com o potencial de gerar benefícios para a sociedade toda e potenciar também as cidades resilientes. Com a adoção de soluções de pagamento digital sem contato, iremos desencadear uma transformação da mobilidade em Jalisco, tendo um sistema mais eficiente, inclusivo, resiliente e seguro para todos os visitantes e residentes do estado.
Com o programa Talent Booster, podemos acelerar a educação de comunidades vulneráveis da cidade de Salvador, aumentando a geração de emprego, e o fortalecimento da economia local. Através de soluções digitais, vamos conectar a produção agroecológica dos nossos agricultores urbanos com o comércio local, no intuito de fortalecer as cadeias de valor, reduzir a insegurança alimentar e continuar a construir resiliência na cidade para futuras crises. Agradecemos de novo, Eugênio e Romina, realmente o compromisso institucional de ambas as organizações é o pilar-chave para fazer realidade o programa. E agora, para conhecermos mais detalhadamente sobre o funcionamento do programa e o trabalho que temos feito durante a primeira edição, vamos ouvir Estevam de Smart Cities para a Visa América Latina e o Caribe. Por favor, Aida. Obrigada, Luísa. Bom, olá a todo mundo, bom dia. Minha mensagem de Romina e Eugênio. Estamos contentes de estarmos aqui todos com vocês, celebrando o Fórum de Soluções Digitais para a Resiliência Urbana, como terminação da primeira edição do programa. E antes de que continuemos com o apresentador principal e o painel do fórum, gostaria de falar um pouquinho rápido como funcionam os serviços da nossa aliança e como foi se desenvolvendo o programa. Se você me ajuda com as páginas das apresentações, já há mais de um ano, de 2020, a rede de cidades resilientes e Visa, criamos a aliança, como o Eugênio disse, para as fortalezas das duas instituições e gerar impacto nas cidades e nas economias de forma inclusiva. A definição do programa foi estabelecida desde os comecinhos, com um intuito muito simples de apoiar as cidades na plataforma de resiliência e para solucionar seus desafios mais urgentes, mais atuais. Focos muito claros, fortalecer a sua resiliência e economias através de uma digitalização inclusiva. E, além do mais, como todos vocês sabem, numa época de mudança constante, onde a transformação é muito importante. Se a gente passar a página, quais são os componentes do programa? O programa foi projetado através de 3 componentes muito básicos: entender, resolver e escalar. Se você passar a próxima página, o que nós queríamos entender? O primeiro dos componentes, o que queríamos era analisar os desafios gerais de digitalização através de uma lente de resiliência humana e inspirar as cidades membros da rede para aproveitar as oportunidades atuais de digitalização. Como parte dessa primeira fase ou etapa, fizemos uma publicação de nota conceitual e o índice de digitalização para apoiar as cidades a olharem os desafios existentes e, ao mesmo tempo, as oportunidades que poderemos aproveitar e que queremos trabalhar. O segundo componente é o de resolver, evidentemente, como muitos de vocês sabem, apoiar 3 cidades para resolverem seus desafios de digitalização através de um processo muito colaborativo, inovador,
o equipe de Resilient Cities Network, a nossa equipe de Visa e a equipe do Centro da Inovação da Visa, desenhamos uma metodologia baseada em métodos de Design Thinking e, juntamente com as equipes de resiliência das cidades, do departamento, do governo, especialistas, diferentes atores dos ecossistemas, fizemos uma série de oficinas virtuais para enmarcar, desenvolver e dar solução aos desafios de forma cooperativa e participativa. Tínhamos a fase com o plano de ação para a implementação das soluções. E a última parte era escalar, é um componente muito importante para o programa, trata-se de ampliar o impacto gerado, partilhar aprendizados, soluções, a linha de ação. Isso queremos tê-lo através da publicação do Playbook, uma publicação feita hoje, basicamente, onde temos as descobertas do programa, e através do fórum que está nos juntando hoje, todos aqui, queremos garantir que todas as cidades possam se beneficiar do trabalho, esse conhecimento e soluções desenvolvidas. Vamos ao próximo slide, por favor. A seleção das cidades, como funcionou? Basicamente, foi convocada uma convocatória aberta dos membros das cidades resilientes e foram convidados a apresentarem um desafio dentro do espectro da economia digital, vinculado com a resiliência. Os desafios apresentados foram analisados cuidadosamente por um comitê de seleção que avaliou todos os casos com uma série de critérios, as 3 cidades selecionadas, com as quais trabalhamos ativamente durante o último ano e que hoje estão conosco no fórum para partilharem suas experiências, são a área metropolitana de Guadalajara, no estado do Jalisco, México, o distrito metropolitano de Quito, no Equador, e a municipalidade de El Salvador, no Brasil. E que, como vemos no vídeo, justamente antes da apresentação. E quais são esses desafios e soluções? O desafio proposto pela área metropolitana de Guadalajara foi o seguinte: como poderíamos garantir uma experiência digital na área de transporte público que seja interoperável, inclusive, eficiente, sustentável e segura para os residentes e visitantes da área metropolitana de Guadalajara e o restante do estado do Jalisco, para que a cidade seja mais resiliente e equitativa? Com toda a equipe, trabalhamos durante muito tempo com a solução para modernizarmos o sistema de gestão do transporte público do Estado, com a implementação do sistema de pagamentos digitais. Então, um serviço mais eficiente, mais ágil, mais sustentável e acessível para todo mundo. O segundo desafio foi o desafio proposto pelo Distrito Metropolitano de Quito, e foi como poderíamos acelerar a adopção de ferramentas digitais ágeis, fáceis, seguras e transparentes para ajudar no negócio, para a manipulação das suas finanças, não apenas para reativar o negócio, mas para construir resiliência perante retos futuros. No caso, no desafio, focamos em desenvolver cadeias de valor, conectando pequenos produtores e comércios locais através da aceitação de pagamentos locais e a implementação de ferramentas digitais para um melhor manejo das finanças. E, finalmente, o desafio proposto para a Municipalidade de Salvador é como promover a inclusão digital produtiva para fortalecer o desenvolvimento local e incentivar um ambiente que seja sustentável para que a cidade de Salvador seja mais resiliente, através do apoio conjunto de redes resilientes, Visa, os ministros de sustentabilidade e resiliência e Secretaria de
tecnologia de via varejo através do Marketplace, da Fundação Casas Bahia e do El Salvador, criamos uma escola digital de graça para os estudantes, no intuito de apoiar El Salvador para fechar a brecha digital, aproximar as populações historicamente excluídas e vulneráveis às nossas oportunidades e melhores ferramentas para o seu desenvolvimento. Essas são as soluções com as quais trabalhamos e, em breve, os participantes do painel irão partilhar conosco detalhadamente. Muito obrigado, Aida. Algo que foi dito em praticamente todas as intervenções foi que a pandemia da Covid acelerou a transição da mudança para a digitalização, tanto no nível global quanto no nível regional, mudando muitos aspectos da vida urbana. E para saber sobre as tendências atuais e do futuro da digitalização na América Latina e o Caribe, e especificamente no ambiente urbano, temos a honra de ter a presença de Juliano Soares. Ele é vice-presidente de desenvolvimento sustentável da CAF, o Banco do Desenvolvimento da América Latina, e também é governador do Conselho Mundial, e ele é economista em Master em Administração de Negócios, e como vice-presidente de Desenvolvimento Sustentável da CAF, é o responsável da definição e implementação das agendas programáticas em favor da água, sedimento, saúde, nutrição, desenvolvimento urbano, inclusão em gênero, capital natural e mudança climática. Muito obrigado por estar conosco, Juliano, e por favor. Muito obrigado, Luiz. Apenas quero confirmar que esteja se ouvindo bem. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês podem me ouvir corretamente, né? Bom, muito obrigado. Então, obrigado, logicamente, à Rede Global de Cidades Resilientes e Visa pelo convite ao fórum tão importante que, de alguma forma, vai construir sobre algo que, de forma prévia, foi a Rede Global de Cidades Resilientes e Visa, já estavam a ver a necessidade de ter resiliência urbana e preparar melhor as cidades para encararem os desafios próprios do desenvolvimento e nos que, particularmente numa região da América Latina e o Caribe, que tem tantas vulnerabilidades pré-existentes num contexto de pandemia, aprofundaram. E por isso é muito importante avançar na agenda. Uma saudação para Eugênio Zapata, o qual eu trabalho muito próximo com as cidades com o futuro, Romina Cercer de Pisa, Aida. Achei muito interessante sua apresentação. Vamos cumprimentar a Aliança e particularmente o Programa de Cidades Resilientes que compartilhou conosco, e por cima desse relatório pragmático de entender e resolver co-criando e escalando. É um prazer para mim partilhar daqui a pouco com todos os colegas que é o trabalho que estamos fazendo no Banco de Desenvolvimento da América Latina para apoiar o fortalecimento da digitalização dos nossos países membros. Os nossos 17 países membros da América Latina e o Caribe, recentemente tivemos uma reunião de diretores, tem mais um, que é o El Salvador, e como vocês sabem, Espanha e Portugal são membros da CAF. O ano passado, organizamos com a Rede de Cidades Resilientes um ciclo de 7 sessões de intercâmbio, experiências com governos locais, que foi muito bom, enriquecedor para partilhar experiências entre uns e outros, e isso permitiu, de alguma forma, fazer uma atualização sobre algumas sugestões sobre a resiliência digital, capacidades digitais, em favor da gestão da situação pandêmica. Vamos ver aqui o conteúdo da minha apresentação. Como está a nossa região depois de 2 anos da pandemia? Quais as principais tendências sobre a digitalização para construir a resiliência urbana? E partilhar com vocês brevemente umas linhas sobre uma proposta que de CAF estamos a trabalhar com governos locais e fechar com reflexões finais. Sobre o contexto, e algo já foi dito
muito. Então, eu vou tentar ser rápido aqui. Antes da transformação digital com a pandemia, era mais vista como uma oportunidade, agora é uma necessidade, um bem essencial. Imagine que tivesse acontecido numa situação de pandemia daqui uns 15 ou 20 anos para trás, para nos conectar à internet, a gente precisava de telefonia fixa, e uma conexão de dial-up. Às vezes a gente se conectava, a Romina falou sobre a aceleração da adopção de tecnologias da informação e comunicação, tecnologias digitais, bem como nos falava sobre a bancarização e da utilização de meios de pagamento. No caso, a digitalização aqui nos aproxima a oportunidade de impulsionar uma agenda de inclusão financeira e digital, mas também nos aproxima soluções eficientes e efetivas em favor do aprendizado e a saúde. Mas essas oportunidades todas, que são grandíssimas, são ainda na América Latina e o Caribe proibitivas para muitos e, decorrentemente, podem continuar a ser um fenômeno que aumenta as desigualdades. E isso foi assim e é assim durante a pandemia na Europa e nos Estados Unidos. E sim, a ideia de dar muitos números de estatísticas, o 40% dos trabalhadores hoje pode trabalhar desde suas casas e conseguir trabalhar nas suas casas na pandemia, mas na América Latina e o Caribe, a CEPAL estima que apenas na América Latina e no Caribe apenas faz o 21,13%, e na África está o 15%. Mas no nível dos setores, a oportunidade de teletrabalhar é maior para 80% dos serviços profissionais, científicos, técnicos, a educação, finanças e seguros, mas esses setores na América Latina e o Caribe apenas representam o 20% do total dos postos de trabalho. E, decorrentemente, as oportunidades e a descrição de cada uma dessas labores, ocupações ou setores, nos leva a que não seja uma possibilidade para uma grande porcentagem de ocupados na nossa região. Além disto, a baixa conectividade e que ainda temos uma brecha muito importante na nossa região, reduz as possibilidades do teletrabalho e simplesmente um dado, porque ontem eu falava com o ministro de Economia da República Dominicana, que participou da nossa região do diretório de anteontem, na Cartagena de Índias. A baixa conectividade na República Dominicana reduz a porcentagem de ocupados que conseguiriam trabalhar em 11 pontos percentuais com respeito a países de boa conectividade que têm uma composição da matriz produtiva semelhante à distribuição setorial digital. Então, a pandemia colocou necessariamente em evidência o requisito de procurar e fortalecer soluções e ferramentas digitais, junto com a necessidade de inovar. No contexto, o que nós vemos na América Latina e no Caribe é que, em geral, os governos locais ainda estão encarando com a melhora da conectividade em termos físicos, ou seja, que a primeira derivação para ser um governo digital, para digitalizar a população e o restante, corresponde aos desafios sobre o deslocamento de redes. Isso é um desafio que os governos locais ainda precisam de trabalhar. Mas, além de incrementar a penetração de internet de banda larga, precisamos trabalhar no segundo ponto, que contribua para gerar a geração de habilidades dos usuários. Nisto, tão importante como a Revolução 4.0, mas que agora estamos a falar recentemente na nossa reunião do secretário de Assuntos Estratégicos da Argentina, Gustavo Vélez, a Revolução 5.0, que irá incorporar justamente todas as capacidades humanas e as capacidades desse social para incorporar essas habilidades digitais, para favorecer também uma geral inclusão. E, por último, salientaria a resiliência das cidades é vital para encarar a mudança climática e seus desafios. Isso foi evidente na recentemente realizada reunião da mudança climática 26 em Glasgow. Então, eles têm um papel-chave para preparar melhor as cidades numa agenda com uma mudança climática mais chave para a nossa região de adaptação. Vamos para o seguinte.
construindo um pouco sobre brechas em termos digitais, diria que os desafios e os déficits são muito importantes. Na média, o processo digital, o acesso digital é deficiente na nossa região e tem alto custo, tanto para a incorporação de dispositivos nas famílias, como ainda uma pobre infraestrutura de telecomunicações e, em alguns casos, um marco regulatório inadequado. Nesse sentido, temos barreiras de acesso, tanto nos termos de deslocamento de redes, menos de 50% da população da nossa região tem conectividade de banda larga fixa e apenas o 10% tem fibra de alta qualidade no lar. E isso, logicamente, ao nível de média, mas lógico que tem grandes heterogeneidades regionais, por exemplo, o Brasil e o Chile, mais de 60% dos lares do primeiro quintil de renda tem conexão da internet, mas na Bolívia, Paraguai e Peru, apenas o 3% dos lares do primeiro quintil de ingressos têm acesso à internet. E o segundo, temos barreiras de affordability ou desequilibridade, acesso, e, com um plano de dados de apenas 1 gigabyte, que representa o 3% da renda familiar mensal média na nossa região, mas isso é apenas o 10% para o quintil inferior em alguns países. O custo de um telefone inteligente, logicamente, é muito importante, porque pode significar o 30% ou 35% da renda mensual de uma família na Guatemala ou na Nicarágua e mais de 80% no Haiti. Seguinte, desculpem, apenas um assuntinho sobre isso, um assunto chave sobre a desigualdade e brecha é a iliteração tecnológica, a falta de significado. Habilidades importantes. Eu disse no slide anterior, mas estima-se que a metade da população adulta na nossa região não está bancarizada e os habitantes em idade de trabalhar que estão desconectados ou digitalmente excluídos na região são mais de 200 milhões de pessoas e praticamente uma pessoa terceira parte das pessoas da nossa região, e é muito importante acelerar as soluções digitais e que cessemos transcender e aproveitar as oportunidades da sociedade vinculadas à agenda. E os governos em geral, com algumas exceções, diriam que estão geralmente pouco preparados para aproveitar os benefícios potenciais da digitalização. Em 2015, apenas os 56% dos países da região tinham uma política e estratégia nacional de prestação de serviços de saúde eletrônicos, e foi dito recentemente, isso está acelerando, teremos de revisar estatísticas e brechas nesse sentido, mas acho que ainda deveremos avançar nesse sentido. Vamos agora para a seguinte, eu vou ir mais um pouquinho mais rápido pelo tempo. Em termos da COVID, eu diria que os slides são eloquentes e falam por si só, mas a pandemia afetou muito heterogeneamente os habitantes da nossa região, o acesso aos serviços digitais dificultou o aprendizado de meninos e meninas, onde 170 milhões de estudantes da América Latina e o Caribe, em algum momento, não estiveram indo para suas escolas, e com essa possibilidade de educação virtual foi privativa para um número importante deles. Isso apenas para nomear um caso na agenda educativa, mas, logicamente, isso atingiu também os mercados de trabalho. Vamos com a seguinte, por favor, em torno das tendências, eu falaria três coisas fundamentais. Primeiramente, o digital. O digital é mandatório e veio para ficar. Assim, antes da pandemia, os riscos de se digitalizar eram melhores do que os benefícios. Com a pandemia, a digitalização é algo mandatório, obrigatório. A boa notícia é que fazer brechas menores é na mão dos governos em termos orçamentais, e estima-se que na próxima década a universalização de banda larga na América Latina e o Caribe irá ao redor de 0,12 ou 13% do PIB anual da região para a implementação de tecnologia 5G em centros metropolitanos, em termos a 0,17% do PIB da região, e o conseguir essas metas de conectividade da OCDE
E se entendemos desde o ponto de vista de análise de custo-benefício, esse esforço orçamental, e for comparado com outros investimentos grandes da América Latina e o Caribe, deverão fazer para fechar a brecha de infraestrutura com respeito às economias em desenvolvimento, diríamos que não é tão importante o esforço deste ano. Agora, em torno da inclusão digital, esse é um elemento importante para encararmos as desigualdades econômicas da região, e aqui eu diria que os governos da América Latina e do Caribe, em geral, priorizaram esse tipo de políticas sobre a universalização do acesso à internet, principalmente para mulheres e populações vulneráveis que têm fontes de renda informais. Vamos para o seguinte. Levar em termos as propostas da CAF, eu salientaria 3 linhas que estamos a trabalhar, entender como poderemos contribuir para a elevação das probabilidades do ecossistema digital da região, para que se torne uma ferramenta efetiva na agenda de recuperação pós-pandemia e constitua-se também na base de uma agenda resiliência para a região urbana, fundamentalmente, e precisamos aprofundar na inclusão digital como parte da estratégia de resiliência urbana e deveremos resolver as brechas de digitalização de lares e do setor produtivo e do governo. Para isso, precisamos entender os retos da internet, dos bens e serviços e o entendimento da cidadania para entender desde um ponto de vista socioeconômico, mas cultural também. E salientaria que os governos locais deverão combinar a agilidade operativa com o foco pragmático e estratégico de longo prazo para garantir, ao mesmo tempo, a universalização das tecnologias digitais para a pandemia. Por causa do tempo, passarei para a seguinte, para partilhar 2 casos muito breves, nos quais estamos apoiando nos últimos tempos. O primeiro, justamente em Salvador de Bahia, uma das cidades, um dos governos nacionais, com os quais a aliança entre a rede e Visa estamos a trabalhar no marco da nossa iniciativa com Cidades com Futuro, estamos apoiando com componente de financiação de uma operação importante para Salvador de Bahia, o plano de Diretório de Tecnologia e Cidades Inteligentes, o Smart Cities, e esse plano promove um modelo de Smart City inovadora, sustentável e inclusiva, que está entrando na cidade e que procura o acesso a tecnologias das informações e comunicações com um foco no impulsionamento e implementação de negócios liderados por mulheres. Concretamente, as principais ações do despliegue de mais de 200 quilômetros de fibra ótica que estamos a financiar e que inclui conectividade de sítios críticos, informação de habilidades nesse sentido, o desenvolvimento de uma nuvem urbana principal e a construção de um centro integrado de operações para gestionar melhor a cidade, mas que também é um espaço de interação entre o município e o ecossistema digital. Vamos para a seguinte, desculpem que eu estou demorando um pouquinho mais, tenho aqui o meu relógio. Eu quero destacar a iniciativa da Cidade Autônoma de Buenos Aires, uma plataforma para a gestão da mudança climática e para apoiar fundamentalmente o Plano de Ação Climática 2050 da Cidade Autônoma de Buenos Aires, que se propôs a reduzir de forma significativa suas emissões de gases de efeito estufa para o 2030, 53%, e para 2050, para 84%. Essa plataforma, alinhada com os protocolos do governo aberto e que estamos apoiando, é o resultado justamente do processo de cocriação que contou com consultas, trocas, workshops e hackathons entre o governo e mais de 600 cidadãos e mais de 20 organizações da sociedade civil. O interessante da plataforma é que, para mim, justamente desde o ponto de vista da gestão do avanço em termos de como irá se implementar o plano de ação climática, uma oportuna prestação de contas por parte dos cidadãos. Vamos para as reflexões finais, apenas como já não tem tempo, saudar e agradecer mais uma vez a oportunidade e o espaço. O CAF propôs-se ser o Banco da América Latina e o Caribe nos anos por vir. Isso tem múltiplas conotações, mas logicamente que as soluções digitais fazem parte importante desse esforço. Obrigado, acho que ultrapassei os 3 ou 4 minutos.
Muito obrigado, Julián. É um prazer ter a tua presença e a tua apresentação por parte do CAF, um dos principais aliados da rede de cidades resilientes na América Latina e o Caribe. E agora, baseado no que Julián nos apresentou e as tendências e os dados que você compartilhou conosco, teremos o prazer de escutar as cidades participantes da primeira edição do programa, que vão falar sobre as suas experiências e reflexões e como estão encarando esses desafios da digitalização nas cidades da América Latina e o Caribe. Para moderar o painel, iremos dar as boas-vindas a Maria Camila Uribe. Maria Camila é líder técnico principal da divisão de Vivenda e Desenvolvimento Urbano do BID. O BID é um dos principais associados da Rede de Cidades Resilientes da América Latina, e ela é coordenadora da Rede de Cidades. Maria Camila é economista, é Master em Economia e também tem um Master em Administração Pública e tem mais de 18 anos de experiência no setor público da Colômbia, onde foi secretária de Planejamento da Bogotá, e entre outras funções que ela teve. E na área de profissionalização estão os assuntos urbanos. Ela vai dirigir a dinâmica entre as 3 cidades participantes e apresentará representantes diferentes de cada uma das cidades. É um prazer tê-la aqui, Camila, e por favor. Muito obrigada, Liz, e muito obrigada a todo mundo por estarem conosco. Obrigada à Rede Global de Cidades por nos convidar, a Rede de Cidades do Banco de Desenvolvimento nessa conversa, a Rede de Cidades do BID, uma plataforma para facilitar a troca de conhecimento e soluções para encarar os desafios comuns da organização que temos nas cidades da América Latina e do Caribe, gerando oportunidades de diálogo através de transferência e difusão de conhecimento com trocas para identificar os problemas e soluções que temos com outros parceiros também. Entre os eixos temáticos que temos a recuperação verde e a resiliência urbana, em conjunto com o Laboratório de Cidades do BID. Também tivemos atividades sobre o papel da digitalização como ferramenta para apoiar a inovação na resiliência urbana. Os tópicos de digitalização e resiliência são chaves na nossa visão 2025. Durante os últimos anos, tivemos um hito importante para a inovação urbana, porque muitas cidades tornaram-se rapidamente laboratórios de teste e medidas de teste e erro para abordarmos os diferentes desafios dados pela pandemia, desde o espaço público para instalações de testes generalizados, manutenção de escolas que estavam funcionando, e que, além de encarar as emergências da Covid-19. A crise da Covid evidenciou a brecha da inequidade social, econômica, espacial e de serviços urbanos. Já estava nos mostrando aqui na sua apresentação, Julião Soares da CAF, os números e as diferenças que temos entre as cidades e as desigualdades dentro delas, e os diferentes problemas que encararam os nossos cidadãos por terem problemas no acesso à internet, por não conseguir trabalhar desde sua casa, por não poder se deslocar nessas condições. Penso que aqui é importante, na conversa atual, entender como a gente poderá, não apenas melhorar o acesso, mas também a qualidade dos serviços de digitalização oferecidos nas nossas cidades. A resiliência deve ser incorporada como uma política pública para que não seja um luxo aqueles que pousam tela. Os serviços urbanos geram resiliência que deverão atingir todos os setores dos mais desprotegidos. E penso que a digitalização é um sócio-clave para a prevenção e a modelação de todos os riscos das nossas cidades. A tecnologia irá nos ajudar não apenas para coisas que utilizamos tradicionalmente, como os alertas precoces, a coordenação dos setores e articulações de sistemas distintos nas cidades, mas para melhorar também as condições de equidade nas cidades, como iremos ver daqui a pouco no painel. Por isso, eu estou contente de participar hoje e moderar o evento para aprender mais e para partilhar
entre as cidades as experiências de ver como poderemos melhorar as condições de vida dos nossos cidadãos. Sem maiores delongas, vamos escutar os palestrantes que temos hoje. Eu gostaria de apresentá-los primeiro. Temos Almir Canal Lomo Lopes Cervera, que é o diretor-geral de transporte público do governo de Jalisco. Também está conosco David Jacome, diretor de excelência do Distrito Metropolitano de Chiquito. E, finalmente, está conosco Magda Andrade, que é assessora especial de informações e tecnologias da comunicação da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador de Bahia. Muito obrigado, os três, por estarem conosco hoje e por vir a nos falar sobre as experiências das suas cidades, seus sucessos e desafios. Iremos começar primeiramente com o diretor de transporte do governo de Jalisco, Amilcar. A mobilidade urbana teve grandes transformações nos últimos anos, desde a irrupção de novas alternativas de transporte urbano, os processos de integração do transporte público, os novos aplicativos para o planejamento e a gestão nos deslocamentos, até as múltiplas implicações que a pandemia do coronavírus trouxe nos sistemas de mobilidade nas cidades. No contexto de crescimento acelerado da digitalização e considerando que o transporte público é crítico para o funcionamento sustentável de uma cidade, conte-nos de que forma trabalhou o governo de Jalisco para a incorporação de pagamentos digitais para o transporte público da cidade e como pode contribuir para a incrementação da resiliência nas cidades. Por favor, Amilcar. Muito bom dia a todo mundo, agradecer muito pelo convite por parte do governo do estado de Jalisco. Apenas dizer que dentro da chamada temos o secretário, o senhor Diego Monraz, que é o líder do projeto e que eu acho que seria o canal adequado para responder melhor essa pergunta. E, do mesmo tempo, agradecemos a menção e, por favor, secretário, se o senhor quiser falar. Bom, que amável, Amilcar. Na verdade, que devo começar com um reconhecimento à equipe técnica do governo do estado de Jalisco e a área metropolitana de Guadalajara, porque realmente eles são que estiveram muito próximos ao projeto, em conjunto com o IMEPLAN, a coordenação de gestão de território de diferentes instâncias nas quais estamos envolvidos, junto com a área de relações internacionais. E o primeiro é agradecer tanto a Resilient Cities, quanto a Visa e o restante dos associados por selecionarem e avançarmos na área metropolitana de Guadalajara com esse projeto. No estado de Jalisco e na cidade de Guadalajara, tornaram-se líderes na implementação de tecnologias e novos modelos para melhorar a mobilidade urbana, fazê-lo com um foco de sistema resiliente, quanto de igualdade de gênero e de ajuda para colocar no centro as pessoas mais desprotegidas. Foi o objetivo do governador Henrique Alfaro, na área metropolitana de Guadalajara, onde moram quase 6 milhões de pessoas. É o segundo centro urbano maior do país, do México. Temos 3 anos implementando uma política pública chamada de Minha Mobilidade, que é um modelo integral de mobilidade, onde para hoje, com o sistema de pagamento eletrônico, nesses 3 anos, conseguimos um pagamento digitalizado através do cartão, todas as modalidades de transporte, não apenas de Guadalajara, mas também das outras 3 cidades meias, onde temos sistemas de transporte, já aceitam o pagamento do Ligeirinho, o sistema BRT, bem como todas as rotas que migraram para um modelo empresarial e que estão unificadas através de um fideicomisso com esse cartão. Igual as cidades de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán e Tepatitlán estão dentro do sistema, com uma rede de recarga de mais de 1.000 pontos ou locais, onde os cidadãos poderão ter acesso a carregar seu sistema de pagamento. Em apenas um ano, crescemos do 5% para o 35% da sua utilização. Aqueles que conhecem o processo
desse tipo de pagamento em outras cidades do mundo, nós sabemos que é muito acelerado e que existe uma grande aceitação e que os cidadãos, às vezes, não poderiam ter ao seu alcance a preparação ou educação para terem acesso aos sistemas digitais, o fazem de forma preferente e mais ágil do que a gente teria imaginado. Mas atualmente, que estamos a trabalhar com Resilient Cities e com a Visa, queremos também dizer que estamos aos poucos dias a receber a obra, a maior obra do país que foi desenvolvida em matéria de mobilidade sustentável com o sistema BRT macro periférico e o sistema de estradas centralizadas com veículos articulados e com unidades complementares e alimentadoras, mas que conjuntamente estarão locomovendo mais de 300 mil usuários por dia. Esse sistema que também inclui faixas exclusivas para bicicletas, ciclovias com 42,5 km de longitude, foi um programa de regeneração urbana de ruas completas e que estamos quase para receber e no mês de janeiro começará a funcionar. E será também o próximo ano, onde com o pagamento eletrônico com cartão de crédito Visa, estaremos pela primeira vez recebendo a pagamentos bancários automáticos num sistema de transporte. Somos gratos, então, pela primeira fase, onde aprendemos e colaboramos juntamente com tanto especialista e com a generosidade desses organismos não governamentais e nos comprometemos a que seja apenas o primeiro de muitos passos a darmos. Cremos na digitalização como ferramenta e ponte para aproximar no âmbito de resiliência, melhores serviços ao alcance de todo mundo. E agora, nesse novo desafio, queremos dizer pós-pandêmico, mesmo que ainda a ameaça de novas variantes, temos trabalho na área metropolitana de Guadalajara e no estado de Jalisco para termos um transporte mais próximo, incluinte, seguro, que faça da vida das pessoas momentos mais confortáveis e seguros. E também dizer, por último, que também Guadalajara é a primeira cidade, junto com Puerto Vallarta, aqui em Jalisco, de ter suas informações em Google Maps. Nessa colaboração com o Google, já temos todas as rotas de transporte público digitalizadas no primeiro estágio, onde os usuários começam a interagir para saber onde estão as paradas dos ônibus e suas origens e destinos, e num segundo estágio para 2022, tornarão-se numa ferramenta em tempo real para identificar onde estão e qual a distância das suas unidades. E, finalmente, agradecer mais uma vez a Resilient Cities e Visa por nos convidar a esse fórum de soluções para a resiliência urbana e também agradecer pela primeira etapa e que estamos terminando em tempo e forma para cumprir com os objetivos estabelecidos. 42 estações que estarão a receber mais de 300 mil usuários a partir do próximo ano já poderão estar pagando com seu sistema de pagamento bancarizado, e isso abre a porta para muitas outras aplicações ou aplicativos tecnológicos de maior acesso e com melhor seguridade e qualidade ao transporte público. Muito obrigado, Aldinho, Romina, Ida e todas as equipes que aqui estão conosco. Bom dia. Muito obrigada, secretário, muito interessante todo o trabalho feito por vocês em Jalisco. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Agora gostaria de dar a palavra para David Jacome, que é o diretor de resiliência do Distrito Metropolitano de Quito. E, David, muito obrigado por estar conosco hoje. A construção das cidades sustentáveis inclusivas precisam de repensar a relação delas entre o rural e o urbano. Como é feita a produção agrícola desde o campo? Os agricultores provêm de diferentes lugares, com muitos bens e serviços necessários para a produção de uma vida urbana e, da mesma forma,
dependem dos habitantes das cidades para o seu bem-estar econômico e social. A pandemia da Covid evidenciou a fragilidade que existe nas economias locais, especialmente as dificuldades experimentadas pelas cadeias de produção, comércio e distribuição dos produtos agrícolas. Como vocês se enxergam, como consideram que a digitalização dos comércios locais, especialmente a incorporação dos agricultores ao mercado eletrônico, poderá melhorar o funcionamento das economias agrícolas em Quito e a sua contribuição para a resiliência das cidades, para que nos possam contar as cidades que estão conosco. Muito obrigado, Maria Camila, e muito bom dia para todo mundo. Igualmente, muito obrigado para Visa e Resilient Cities Network para participar no programa e o evento. Eu vou enmarcar minha resposta em 3 pontos, basicamente. O primeiro ponto que tem a ver com qual foi o percorrido da cidade até agora em termos de construção de resiliência. O segundo ponto é o que significa trabalhar com o sistema agroalimentar e, dentro disto, como terceiro ponto, que significa aproveitar ferramentas tecnológicas. Com respeito ao primeiro ponto, uma história que vem desde o 2016 e que está ainda numa escala metropolitana, mas também numa escala de tempo, a construção de resiliência da cidade, numa escala metropolitana, porque o sistema agroalimentar das cidades está distribuído ao longo do território e precisamos abordá-lo nas suas próprias características, numa escala de tempo. Porém, porque de cada 2 habitantes de Quito tem menos de 30 anos e nas próximas décadas a relação irá mudar. Seremos menos jovens para sermos um pouquinho mais velhos, de forma geral, o que significa que ofertar possibilidades de trabalho e trabalho de qualidade é um dos objetivos a ter na cidade para construir resiliência a longo prazo. Essa inclusão precisa ter uma perspectiva de gênero e uma perspectiva de quais as atividades produtivas e econômicas que poderiam melhor aportar não apenas à construção de resiliências, mas para o desenvolvimento urbano sustentável. Ao longo desse percorrido nas cidades resilientes, agora Resilient Cities Network ajudou com um estudo EY para identificar os setores produtivos que poderiam melhor contribuir à construção de resiliência na cidade desde essa visão. E um desses setores foi justamente o alimentar. O acesso à alimentação, finalmente, se for conectado com acesso a uma educação adequada, significa que poderemos reduzir a vulnerabilidade socioeconômica da cidade e também evitar, por exemplo, a criação de risco, que é o resultado dessa brecha econômica que existe em populações vulneráveis e o crescimento das cidades. É aqui onde temos as duas escalas, espacial e temporal, e onde começa a ser relevante o assunto do fortalecimento do sistema agroalimentar da cidade. E, consequentemente, estamos a trabalhar num plano para fortalecer o sistema agroalimentar de Quito, nos perguntando 2 coisas. A primeira é onde o sistema agroalimentar da cidade falha e por quê. E a segunda é como podemos reduzir essas fraquezas no sistema, fortalecer o funcionamento do sistema e, além do mais, e ao longo do caminho, basicamente, garantir que o sistema possa continuar a funcionar e operar ao longo do tempo. Em poucas palavras, construção de resiliência. Nesse contexto, a pandemia nos deixou vários
ensinos, várias lições. Nós tínhamos identificado primeiro onde está localizada a vida, as pessoas que têm insegurança alimentar, pela dificuldade de acesso aos alimentos, desde um ponto de vista físico e econômico, e o momento da pandemia, que essas realidades foram evidenciadas e, além disso, foram aprofundadas. E, como resposta, o que tínhamos trabalhado na cidade, no caso de agricultura urbana, desde o ano 2000, permitiu uma melhor possibilidade daqueles que precisam aceder a alimentos, mas que não podem fazê-lo pelos desafios anteriormente mencionados, pelos espaciais e econômicos. Há apenas um par de dados. Dos 100% das hortas urbanas que temos em Quito, que são mais ou menos 2.300, 2.400, os 50% é agricultura de subsistência, ou seja, que não teríamos a possibilidade de comer se não for através desse programa, e 80% tem vários gêneros, o que são mais solteiras ou chefas de lar. É aqui onde começa a ter um pouquinho mais de relevância. E, por outro lado, também falar sobre o aspecto participativo na construção de resiliências, onde identificar e conectar essa oferta de alimentos, não apenas para as famílias que produzem, mas para outras famílias que poderiam se beneficiar disto, por um lado, e por outro, facilitar o acesso a alimentos é um assunto chave. E é aqui onde temos justamente uma oportunidade para incluirmos ferramentas tecnológicas e aproximar ou fechar a brecha, e tentar fechar a brecha. Não apenas é uma oportunidade para incluirmos dentro de uma economia um pouquinho mais formal, facilitar as transações, mas também diminuir brechas espaciais e econômicas. É verdade que precisamos trabalhar numa alfabetização tecnológica, mas isso faz parte do trabalho que deve ser feito para conseguir que esse tipo de soluções cumpram seu objetivo. Desde esse ponto de vista, o papel da tecnologia para construir resiliência na cidade ao longo prazo, desde um ponto de vista demográfico, mas também a curto prazo, desde um ponto de vista de reduzir as brechas espaciais, é chave. E torna-se uma ferramenta muito poderosa, especialmente porque, quando conversamos com os produtores e produtoras urbanos e periurbanos da cidade, se observava a tecnologia como uma área de oportunidade para conseguir fazê-lo adequadamente, por um lado, e, além do mais, para que outras pessoas que prefiram esse tipo de pagamentos digitais possam se somar a apoiar esse tipo de iniciativas que, como eu já disse anteriormente, tem um transfundo muito importante no social e de gênero. Até aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, David. Obrigada pela conexão com esses assuntos dos mercados urbanos e a importância que eles têm, o que tem os diferentes grupos de populações. O processo de digitalização das economias representa um desafio importante para o emprego, por causa da necessidade de reclassificação dos trabalhadores, a necessidade de redução das brechas digitais em matérias de gênero e etnia, de designação territorial, entre outros. E também a pandemia nos deixou claro que a digitalização da força de trabalho e dos empreendimentos é uma necessidade urgente para nos adaptar e para crescer num contexto de crise global. Para isto, está conosco Magda Andrade. Bom dia, Magda, obrigado por estar conosco. E gostaríamos que você nos contasse em que consiste o Plano de Cidadania Digital de Salvador, especialmente no que tem a ver com a redução de desigualdades em matéria de digitalização e a promoção do empreendimento, e que também nos fale um pouquinho sobre de que forma essas estratégias para a construção de cidades mais resilientes
da inclusão de comunidades mais vulneráveis. Por favor, Magda. Olá. Respostas. Existe agora uma linguagem que é digital. Não domina a linguagem como não saber ler e escrever. O projeto de Salvador, Bahia, alfabetizar essa parcela da população que estava ficando fora desse novo digital. Esse conhecimento cidadãos e tecnologia não só para buscar empregos, para negócios, também criar novos negócios. Na fase de construção do projeto, nós identificamos um digital composto por mulheres negras, chefas de família, jovens negros que não estudam, e profissionais da área de tecnologia que estavam desempregados. Os inscritos foram majoritariamente cidadãos que já sofriam exclusão por causa do racismo estrutural da sociedade brasileira. Para capacitar esses grupos, foi desenvolvida a plataforma Talent Booster, que oferece ferramentas para que esses cidadãos sejam incluídos no digital, conquistando uma cidadania efetiva e abrindo caminho para construir uma sociedade mais igualitária. Ele foi premiado no Latam Smart 2021, cujo evento de premiação foi no dia 6 de outubro em Mérida, aí no México, e na categoria Sociedade. Muito obrigada, Magda. Muchas gracias. Gracias porque nos permita conhecer como estão vocês em Salvador incorporando essa digitalização. Estamos recebendo perguntas e agora vamos aproveitar a oportunidade de ter esses 3 cidades para partilhar as suas experiências. Então, estou recebendo, e eu gostaria de começar por Jalisco. Eu não sei se poderia ser respondida pelo secretário. Sim, muito obrigado. Das perguntas que temos, aqui temos uma muito interessante. Como vocês têm previsto utilizar as informações ou dados, dados pela digitalização nos pagamentos de transporte público? Muito obrigado por essa grande pergunta. As informações para agora estão nos ajudando para planejar melhor a modalidade multimodal na cidade de Guadalajara. Junto com o MIMEPLAN, com o Instituto Metropolitano de Planejamento, estamos trabalhando com informações ao nosso alcance, que está composta por estudos em campo para conhecer o destino, demandas e necessidades dos transportes e as economias do transporte público. Isso irá nos dar também o início de pagamento digital bancário, irá nos ajudar para acelerar o conhecimento das necessidades e desejos de transportação e as economias, os desafios que tem os cidadãos que moram mais longe das centralidades urbanas, para identificar como poderemos melhorar a nossa política social e de subsídios. Irá ser utilizado nesse sentido. Temos uma equipe técnica muito capaz no MPLAN e na Secretaria de Transporte para processar as informações. Muito obrigada, secretário. Agora eu gostaria de passar para Quito, David. A pergunta diz: considero você que Quito está em um bom caminho para conseguir sua soberania alimentar
esse projeto Convisa e Resilient Cities ajuda com isso? Em que medida? Muito obrigado pela pergunta. A resposta é que temos um caminho muito longo para continuar e conseguir a soberania, a autonomia alimentar. Não é dar o que está no radar. Quito depende em 85% dos alimentos produzidos em 12 províncias da província de Pichincha, onde está Quito, e essa é uma realidade que é difícil de mudar. Basicamente, as cidades são o centro de concentração de demandas. O que deveremos tentar fazer é justamente reduzir essa dependência da produção de alimentos no exterior. Uma forma de reduzir essa dependência de alimentos que provém de fora dos limites do distrito metropolitano é justamente através da produção de alimentos locais, por um lado, e facilitando as transações para que esses alimentos possam ser ou possam estar disponíveis e possam ser acessíveis. As ferramentas tecnológicas são isso, ferramentas são facilitadoras que irão permitir amplificar capacidades e que trarão um pouquinho de luz através de dados de informações que muitas vezes não estão disponíveis, mas mais do que tudo facilitam principalmente conectar de uma forma digital, o que às vezes de forma física nem necessariamente está tão próximo. Desde esse ponto de vista, esse tipo de soluções ajuda a construção de resiliência, ainda mais quando os próprios e próprias produtores urbanos e periurbanos da cidade vejam isso como uma vantagem para continuar a contribuir com a segurança alimentar, com a soberania da cidade. Muito obrigado. Obrigada, David. Agora temos uma pergunta para Magda. Magda, qual a importância da digitalização inclusiva para que a cidade atinja seus objetivos em termos de cidade sustentável e resiliente? Obrigada pela pergunta. Na atualidade, não existe necessidade de ser um cidadão sem conhecimento. A cidade para ser sustentável e resiliente passa pela educação do cidadão nas tecnologias digitais e na disponibilização relativa. Esse programa que nós participamos, o grande diferencial foi exatamente essa parceria. Alunos são capacitados para ocuparem uma vaga de trabalho. Em Salvador, nós temos uma frequência com a população bastante, principalmente a população negra, que é a cidade mais negra depois da África. Daí os nossos projetos dele prioridade na população. A cidade está sendo concebida dentro do diretor de tecnologia da cidade inteligente, onde os dados serão sistematizados, os cidadãos participam através da educação formativa nos projetos de construção da cidade inteligente. Esse é o diferencial que nós estamos apresentando, que é usar a tecnologia para melhorar a qualidade do cidadão, fazer com que esse cidadão participe das ações mais precisando realmente no seu negócio. Gracias, Magda. Obrigada, Magda. Obrigada a todo mundo. Eu gostaria, não temos muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os três, para todos vocês a mesma pergunta. E seria uma aprendizado, uma recomendação que for dada desde seu setor. São diferentes assuntos nos quais vocês trabalharam em cada uma dessas três cidades, ou no caso do estado de Jalisco também, mas quais são as recomendações que vocês dariam para uma cidade para começar
trabalhar nesses assuntos? Quais vocês acham que sejam fatores-chave para continuar com a digitalização em cada uma das áreas nas quais você se encara, sobre esses desafios e o trabalho todo que vocês estão fazendo? Gostaria de começar pelo secretário de Jalisco, por favor. Muito obrigado. Bom, sobre o transporte público em toda a América Latina, constante e a informalidade. O modelo de homem a caminhão não permitiu a implementação de novedosas tecnologias e ferramentas com as quais falamos. O primeiro passo, ver esses concessionários não como problema, mas como parceiro que devemos ajudar de forma solidária, subsidiária, em investimentos para a construção de infraestrutura, para melhorar a forma como nos deslocamos nas nossas cidades. Uma parte essencial da infraestrutura, depois do seu processo de formalização, logicamente, é essa infraestrutura tecnológica. Deveremos renovar ônibus, reconstruir espaço público, da mobilidade, mais um passo importantíssimo é dar a mão e fazer investimentos, mas investimento, não despesas, mas investimentos para que fazem da formalidade de esquemas e rotas empresariais, e a partir disso poderá se gerar qualquer outro tipo de política de implementação tecnológica ou de novas tendências para a mobilidade sustentável e sustentável. Isso seria o que nós deveremos entender no momento que estamos agora, grande parte das cidades da América Latina. Muito obrigada, secretário David, de Quito. Com certeza, muito obrigado, Maria Camila. Penso que a minha recomendação vai pelo lado do planejamento participativo e processo de cocriação. Se esperamos que esse tipo de soluções tenham melhor possibilidade de sucesso, entender melhor quais os desafios e quais as barreiras que evitam que a maior quantidade de pessoas adoptem esse tipo de soluções, basicamente escutando-os, e por um lado, por outro, não sentar com eles para projetar como essas soluções deveriam ser implementadas, e não apenas em matéria de desenvolvimento ou ferramentas tecnológicas, mas geralmente em matéria de planejamento para a construção de resiliência urbana. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito boas recomendações, a Magda Contínuos, desde Salvador. Os pontos importantíssimos que deveriam ser considerados. O primeiro dele é a conectividade do cidadão. Em Salvador, a conectividade, o diretor chegará a todos os bairros. Não adianta você disponibilizar a educação. O aluno precisa acessar o mundo disponibilizado em termos de conhecimento. Capacitar esse cidadão. Eu falei na minha primeira justificativa. Então, não adianta você cidadão se você não capacita esse novo mundo. É trazer esse cidadão para que ele apresente as suas dores, os seus problemas, e junto com o governo, cidadãos, possamos apresentar, resolver e disseminar as principais e as melhores soluções para a cidade do cidadão, e gerando principalmente eu capacito o cidadão, propiciando emprego e estou propiciando em termos de conhecimento. E isso está previsto em muitos projetos que é o Observatório de Salvador, e tem todo o espaço da cidadania digital inteligente. Muito obrigada, Magda. Obrigada aos nossos
membros do painel e pelas experiências que partilharam conosco hoje. Muito obrigado por estarem conosco e eu dou a palavra para Luiz. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Maria Camila, e obrigado aos membros do painel. É muito bom e inspirador escutar de primeira mão o que foi essa experiência para vocês, junto conosco como parte do programa e também as recomendações, conselhos e lições aprendidas que partilharam conosco. Agora o programa, essa foi a primeira emissão do programa Cidades Resilientes, formando um mundo digital, que hoje estamos dando um encerramento, mas também o programa continua, o programa tem futuro e a aliança entre a Resilient Cities Network e Visa continua para encontrar mais cidades e trabalhar com mais cidades. Então, para conhecer sobre o futuro do programa e sobre a finalização da primeira edição, vamos dar a palavra, mais uma vez, a Eugênio Zapata e alguém mais para partilhar suas ideias. Muito obrigado, Luiz. E bom, estamos já com o tempo em cima. São boas notícias as que temos para todos aqui. Eu queria, primeiramente, agradecer, evidentemente, todos os participantes do fórum e lhes dizer que essa primeira fase do programa, que, como foi dito, foi uma fase de 15 meses de duro trabalho, tem um produto final que temos o prazer de apresentar agora. Se vocês podem me apoiar com a apresentação, estamos lançando agora, publicamente, e pode todos vocês encontrá-lo, publicação Soluções Digitais para a Resiliência Urbana, Digital Solutions for Urban Resilience in Latin America. Esse é um documento que tem todos os aprendizados obtidos desses meses de grande trabalho, que está disponibilizado para todas as cidades da região da América Latina e o mundo que gostariam de aprender dos casos do Salvador, Quito e Guadalajara, Jalisco, mas também do que uma solução digital para a resiliência de forma geral. No seguinte slide, vemos o conteúdo desse documento. No primeiro capítulo, fizemos uma análise de fundo de como a digitalização é um acelerador da resiliência. Acho que as palestras de Julián Juárez e os exemplos que ouvimos hoje, a intervenção de Maria Camila por parte do BID, nos deixaram claramente do que nós estamos a falar. No segundo capítulo, apresentamos o programa e depois uma parte interessante que gostaríamos de partilhar é o foco de resiliência nos processos de inovação. O que é isso? É uma fórmula que não é fácil de se entender, como a resiliência contribui com a inovação e como a inovação é importante para que uma cidade ultrapasse suas crises e seja cada vez mais resiliente. Então, aqui temos uma oferta de metodologia, uma proposta conceitual por parte do programa que pode ser muito útil, não apenas para aqueles que pensam nesses assuntos, estudam os assuntos, mas para aqueles praticantes que estão nos municípios da América Latina, meios pequenos e grandes, e que querem fazer da inovação algo para fazer a sua cidade mais forte. E por último, temos os casos que já escutamos em mais detalhe, com alguns números e dados que poderiam ser úteis. A publicação já está disponibilizada na página do programa resilientdigitalworld.com e estaremos difundindo através da social media e hoje está sendo publicado em espanhol e inglês e a versão em português irá sair já logo. Então é um prazer para nós partilhar isto, que é o resultado e o produto de muito esforço das 3 cidades de Visa e da rede de cidades resilientes. Obrigado, Eugênio, obrigada. Minhas palavras são basicamente por parte da equipe, que estamos muito orgulhosos de anunciarmos hoje que depois do sucesso da primeira edição do programa, agora em 2022, teremos uma nova edição, uma nova fase do programa. Evidentemente, queremos continuar com o esforço para continuar a apoiar as cidades com os desafios para serem mais resilientes e através de soluções inovadoras e inclusivas.
Então, felizes, muito contentes, toda a equipe, e queremos adiantar um par de pontos importantes em relação à próxima edição. O primeiro faz referência às cidades na segunda edição, irá se apoiar um novo grupo de cidades da América Latina, um grupo que, evidentemente, ainda não foi definido, igualmente que na primeira edição, iremos trabalhar com cidades que estão comprometidas à ação, à inovação, à progressão, e principalmente visando o futuro, e que acreditamos importante trabalhar com um grupo de cidades novas que não participaram na etapa da primeira edição. O segundo ponto que eu gostaria de partilhar é fazer referência à temática. Nessa próxima edição, o foco temático será a digitalização para a mobilidade urbana resiliente. Temos vários assuntos aqui, a crise em cascata da mudança climática, juntamente com os efeitos da Covid, o contexto da rápida urbanização que estamos a viver, especialmente na América Latina. Então, isso está aumentando consideravelmente a pressão na aceleração da necessidade de uma mobilidade urbana interoperável, resistente, que irá beneficiar e se beneficiará de uma maior inovação. Então, acreditamos muito importante termos sistemas de transporte resistentes que irão dar acesso a todos, acesso seguro, equitativo, universais e que ofereçam opções de mobilidade sustentável, integradas, flexíveis durante tempos normais e de crise. Então, a partir do próximo ano 22, iremos fazer um anúncio formal, onde daremos maiores detalhes do programa, das fases, do processo de seleção. Então, com muita ilusão, trabalhando na próxima edição, esperamos a grande participação das cidades na plataforma. Eu quero terminar sem agradecer a todos pela sua participação. Acho que o que nós vemos hoje é, em muitos sentidos, muito inspirador e que irá ajudar para dar exemplo o que é possível quando todos os agentes de mudança trabalham com o mesmo propósito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Eldin, muito obrigado, Aida, por esses anúncios. E com eles vão finalizar a sessão. Queremos agradecer a todo mundo e os palestrantes que se somaram e aqueles que se somaram na primeira parte do nosso evento. O evento continua, iremos passar para um pequeno recesso e daqui a 15 minutos iremos continuar com as sessões de aprofundamento, onde poderemos saber mais de primeira mão por parte das cidades e nas grandes cidades resilientes de como se desenvolveram essas soluções e de que forma estão contribuindo com as diferentes cidades que estão nesse evento. Então, os convidamos a termos um recesso de 15 minutos, às 10h45, hora do México, em 15 minutos. Pode entrar desde o lobby à sala na cidade que vocês selecionaram, Jalisco, Quito ou Salvador, e iremos nos encontrar aí. A gente se vê daqui a 15 minutos e que estejam bem.